Da peste à paz, Marco Aurélio e a epidemia que parou Roma. Roma. Século II depois de Cristo. Um império no auge do poder, mas à beira do colapso por um inimigo invisível. Era o ano de 165 depois de Cristo, quando a chamada peste antonina começou a se espalhar. Ela carregava um nome técnico que os médicos modernos associam à varíola, mas para os romanos da época, tudo o que havia era medo, incerteza e morte. As ruas antes movimentadas de Roma agora pareciam um cenário de abandono. Mercados vazios, templos silenciosos, pessoas evitando contato até com os próprios familiares. A cada esquina, notícias de mais e mais mortes. Soldados, comerciantes, artesãos. Não havia distinção social. A epidemia varria tudo como uma sombra que se alastrava sem controle. E no meio de tudo isso, o imperador. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época. Um líder militar, um filósofo estoico. E agora, um governante enfrentando a maior crise sanitária da sua vida. Ele poderia ter fugido. Poderia ter se escondido no conforto de sua vila afastada, protegido pelos melhores médicos e servos. Mas ele escolheu outro caminho. O imperador que ficou com o povo Marco Aurélio ficou em Roma. Ele permaneceu no epicentro da tragédia. Enquanto os senadores fugiam para o interior e a elite abandonava as cidades, ele permaneceu. Testemunhas da época contam que o imperador caminhava pelos hospitais públicos, visitava os doentes e organizava pessoalmente medidas para cuidar da população. Ele sabia que, como líder, não podia ceder ao pânico. Em seu livro Meditações, Marco deixou reflexões que parecem escritas para os tempos modernos. Não são os eventos externos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. Essa era a filosofia que o mantinha de pé. A dor pessoal de Marco Aurélio. O que muita gente não sabe é que Marco Aurélio também sofreu perdas pessoais profundas durante a epidemia. Fontes históricas relatam que membros da própria família imperial foram vítimas da peste. Ele perdeu amigos próximos, oficiais de confiança e, possivelmente, até um de seus filhos. Imagine a dor, a responsabilidade, a culpa que qualquer ser humano comum sentiria por não conseguir proteger a própria família. Mas Marco seguiu, não por frieza, mas porque entendia que o sofrimento é parte da existência humana. A filosofia estoica o ensinou que nossa missão é fazer o que é certo, mesmo quando o mundo desmorona ao nosso redor. As decisões difíceis. Governar durante uma pandemia não é simples. Hoje sabemos bem disso, mas imagine fazer isso sem ciência moderna, sem antibióticos, sem vacinas. Marco Aurélio precisou tomar decisões que seriam vistas como impopulares. Redirecionou parte dos recursos do exército para a saúde pública. Organizou a distribuição de alimentos para os pobres. Criou medidas de quarentena rudimentares para evitar o avanço da doença. Mesmo assim, as mortes continuavam. Havia dias em que mais de 2.000 pessoas morriam em Roma. Mas o imperador se recusava a se entregar ao desespero. O estoicismo em ação. Se há uma lição que Marco Aurélio nos deixou, foi a de como manter a sanidade e o foco, mesmo em meio ao caos absoluto. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ele refletia, o que posso fazer diante disso? Essa mudança de mentalidade é o coração do estoicismo. Ele escrevia para si mesmo como um lembrete diário. A cada manhã, diga a si mesmo, hoje encontrarei a ingratidão, a arrogância, a deslealdade, a malícia e o egoísmo. Mas nada disso deve me surpreender. Ele sabia que não podia controlar a epidemia, nem a morte, nem o medo coletivo, mas podia controlar suas próprias ações. Um exemplo. Para a história, com o tempo, a peste antonina foi diminuindo. Roma, devastada, começou a se reerguer. A economia sofreu,
A população foi drasticamente reduzida, mas a cidade eterna sobreviveu. E Marco Aurélio tornou-se uma lenda. Ele continuou governando até sua morte em 181 d.C., deixando como legado não só um império, mas um verdadeiro manual de resistência emocional. Lições práticas para nós hoje. O que a história de Marco Aurélio nos ensina, especialmente em tempos difíceis? Aceite o que está fora do seu controle. Epidemias, crises econômicas, perdas, fazem parte da vida. Não adianta lutar contra o que é inevitável. Foque nas suas ações. O que você pode fazer hoje com os recursos que tem para melhorar um pouco a sua realidade e a dos outros? Cuide do coletivo. Marco Aurélio entendeu que, em tempos de crise, ajudar os outros também é uma forma de ajudar a si mesmo. Escreva seus próprios pensamentos. Assim como ele escreveu as Meditações, experimente registrar suas emoções. Isso te ajuda a processar o caos interno. Resiliência é um treino diário. Não espere que a vida te dê paz. Construa a sua paz interior. Conclusão. A epidemia que parou Roma poderia ter destruído também o espírito de um líder. Mas, ao contrário disso, revelou ao mundo o poder de um homem que se recusou a ceder ao desespero. Marco Aurélio não foi um super-herói. Não tinha poderes mágicos. Apenas um profundo compromisso com a virtude, com a razão e com a humanidade. E se ele conseguiu atravessar o pior, nós também podemos.